Olá, olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui. Hoje, segunda-feira, é sempre uma bênção. Nós podemos estar aqui uns com os outros, num tempo que já se assemelha mais a esse inverno do que propriamente outra coisa. E hoje vamos ter aqui uma live muito, muito especial, porque, em primeiro lugar, eu vou ter a Ingra Liberato, que é uma pessoa incrível que eu estou a conhecer agora como uma grande profissional que é, para me acompanhar na live, e a gente vai falar sobre a consciência das nossas escolhas. O que é que acontece quando não escutamos o nosso coração e acabamos por seguir a opinião dos outros? Vamos saber o que é que isso é, vamos tentar perceber como aprofundar esse tema e, nem mais nem menos, com a Ingra Liberato, que já vai entrar aqui na live e vai me acompanhar para que nós possamos ir fundo nesta questão. Muito obrigado pela sua presença, muito bom ter aqui você. Me diga aí por onde é que você está escutando esta live, se você está aqui no Brasil, como eu, aqui em Florianópolis, que já está um pouquinho de frio, mas mesmo assim ainda está quentinho, para me dizer, não é? Para eu saber onde é que você está ouvindo, se você está por aqui pelo Brasil, se não está. Boa noite, Trancoso, na Bahia. Muito bom. Boa noite, boa noite. Receber a Ingra, para que a gente possa começar a live. São Paulo. Oi, Olá, oi. Muito boa noite, muito boa noite. boa noite. Tudo bom, Tudo Pedro? bom? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à Obrigada. nossa live. E hoje temos aqui um tema que tem pano para mangas, não é? Eu, entretanto, estava a perguntar às pessoas de onde é que estão a chegar. Patrícia está em Santos, um suíço de Lagoa. Lisboa. Ó, Portugal aí, olha conterrâneo Oh, aí. Portugal, hein? Já é tarde lá em Portugal. Rio Grande. Muito bom. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Brasília. Todas as pessoas muito bem-vindas. E hoje temos aqui um tema que vem na sequência de várias lives que a gente tem feito aqui já, não é? Várias. A gente fez uma, mas a gente já tem que trocar tantas ideias que já parece que estamos aqui há meses, não é? Mas o que é certo é que a gente fez uma live a semana passada e a gente focou naquilo que é realmente esse equilíbrio do masculino e do feminino que a gente tanto busca dentro de nós mesmos em primeiro lugar e depois fora de nós, não é? Com toda a propriedade que a gente pode trazer para o tema, a gente vai aprofundar, mas hoje com um senão, aí com um tema, não é? Com uma cereja no topo desse bolo, que eu até escrevi aqui nas minhas anotações, eu trago sempre assim umas anotaçõezinhas, e vamos falar realmente da consciência das escolhas, não é? Vamos analisar o que é isso, o que é que não é, e depois vamos ver o que é que acontece quando não escutamos o nosso coração e acabamos por seguir a opinião dos outros. Eu tenho aqui várias perguntas, inclusive, que eu vou fazer à Ingra. Hoje trocamos aqui um pouquinho dos papéis, mas ao mesmo tempo vamos falar sempre de uma forma muito fluida e, se possível, se houver um tempinho ainda, a gente vai responder algumas perguntas que vocês colocam aqui. Se não, fiquem à vontade de mandar depois as perguntas que, com mais tempo, a gente também pode responder a elas. Então, em primeiríssimo lugar, além de, mais uma vez, desejar uma ótima noite a todas as pessoas que estão entrando, que sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa live, pedir à Ingra que se apresente, não é? Para as 5, 10 pessoas que estão aqui que não conhecem a Ingra ainda, que a Ingra se possa apresentar e explicar um pouquinho o que faz. Porque muita gente conhece a Ingra só como atriz, que já é muito, mas a Ingra faz muito mais coisas, não é? E essa é a razão pela qual a gente também está aqui juntos a fazer este trabalho. Então, este trabalho que ainda a gente não revelou totalmente e vamos revelar hoje, não é? Então, Isso. Ingra, se apresente, nos conta aí um pouquinho como é que está a sua vida. Ai, muito bom, muito bom. Então, na verdade, a gente está fazendo esses encontros, eu e o Pedro, porque tem a ver com esse encontro presencial que a gente vai fazer em São Paulo. A gente vai estar falando sobre isso
daqui a pouco, então fiquem aí também para mandar perguntas, para a gente interagir, né, dentro desse assunto. E o que eu acho interessante, Pedro, dessa sequência de lives, é que, de fato, assim, a gente pensa num tema que vibra, que está vibrando na gente naquele momento, a gente, né, concorda, vamos falar sobre isso, vamos, porque, na verdade, tudo que está relacionado a feminino, masculino, comunicação entre essas polaridades, é muito interessante e é um assunto muito necessário de ser falado. E assim, a gente combina o mínimo, um tema simples, e a gente chega aqui e estamos descobrindo essa comunicação e essa troca. Então, a gente, de fato, está vivendo, né, nessa troca, nesse planejamento, nessa estruturação do encontro presencial de São Paulo, isso que a gente acha que é muito interessante de se viver entre duas pessoas que estão buscando um diálogo e buscando enxergar o outro, né? Então, assim, eu sinto que nas relações a gente fica muito longe de enxergar o outro como ele realmente é, né? O que acontece geralmente são projeções. Mas antes de entrar no assunto mesmo, me apresentando um pouquinho, eu sou atriz, né, há muito tempo, há décadas, sei lá, 30 e tantos anos eu sou atriz. E nos últimos 10 anos eu comecei a me aprofundar muito no autoconhecimento, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre estudei, sempre me auto-observei. Então, eu sou virginiana e o verbo do virginiano é eu analiso. Só que em vez de estar analisando os outros, eu gosto de me olhar, de me perceber, né? De me estudar. E isso tem tudo a ver também com a profissão de atriz, né? Cada vez que eu vou interpretar um personagem, eu abro o meu coração e a minha alma para integrar toda a luz e toda a sombra desse personagem. Então, também é um exercício de humanidade muito interessante do ator, da atriz, que é, de fato, aceitar a história e o estado de uma pessoa que muitas vezes vive uma realidade, faz coisas que a gente não gosta, que eu não faria, né? Mas espera aí, deixa eu ver a história dessa pessoa, né? Como é que essa pessoa cresceu, o que, né? Como é que ela foi nutrida, como é que ela se alimentou da família, da sociedade, dos grupos, que traumas ela viveu. E olha que interessante, Pedro. Eu estou me apresentando aqui como atriz e terapeuta e estou falando do nosso assunto. Tem tudo a ver com o nosso assunto. Porque quando a gente faz esse estudo dentro da profissão de atriz, o que a gente está percebendo, o que a gente percebe claramente é que as escolhas e as realidades que a gente vive, na grande maioria das vezes, são escolhas inconscientes e são situações de vida que nós fomos empurrados a viver, né? Então, assim, à medida que a gente vai se aprofundando nesse mundo interno, a gente percebe que a gente está andando às cegas, que a gente não está sabendo de onde vêm nossas escolhas, o nosso inconsciente está escolhendo por a gente, né? Então, você que estuda Jung sabe bem disso. Então, assim, tem o nosso inconsciente sendo induzido pela sociedade, pelas propagandas, mas o que é muito interessante de trazer e que eu sinto de falar mais é esse inconsciente nos empurrando a fazer escolhas, esse inconsciente sendo o inconsciente da família. As experiências da nossa ancestralidade que estão ocultas em nós, porque são padrões, experiências que a gente herdou, então a gente não viveu conscientemente essas experiências e por isso é tão difícil de perceber, de enxergar que a gente está repetindo padrões. Mas se a gente começa a olhar com mais atenção, a gente enxerga, né? E a gente, ao tomar consciência, pode pegar as rédeas da nossa vida e não se deixar tanto levar pela opinião alheia ou por essa repetição ancestral. E aí, o que eu acho que tem muito a ver com com o nosso tema, né, dessa live, dessa sequência de live, é a gente se perguntar
se o que a gente busca, se quando a gente busca uma relação, a gente realmente está pronto e está inteiro para fazer essa troca, ou se é uma busca dentro de uma ideia ilusória, fantasiosa, que a gente aprende, que a sociedade prega, de que encontrando uma pessoa, tendo uma pessoa do lado, a gente vai estar bem, a gente vai estar feliz, a gente vai ter um apoio, a gente vai ter o amor que a gente espera sempre do outro, né? Sem saber que ele venha de dentro. Então, assim, eu sinto que tem uma fábrica de ilusões que comanda as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas escolhas, como deve ser essa pessoa também. É algo assim muito fantasioso, né? Geralmente a pessoa tem um protótipo de como deve ser essa pessoa, e aí passa por várias pessoas muito interessantes, onde podia estar tendo uma conversa, uma troca, uma relação, mesmo que seja de amizade, qualquer tipo de relação, mas não, tem essa crença de que existe a pessoa certa daquele jeito, com aquele formato, com aquela cabeça, geralmente muito parecido com a gente, parecida com a gente. E nessa busca de alguém muito parecido, a gente não cresce, né? Não sai da nossa zona de conforto. E ao falar de zona de conforto, eu quero trazer assim que esse fim de semana eu mergulhei assim em vários processos terapêuticos, então é muito bacana porque eu tô mexida no sentido assim de muito desafio mesmo, por ter perdido a base de muitas crenças que precisavam ser transformadas, né, em tudo que eu queria olhar, que eu me propus olhar. Então, é preciso realmente ter coragem, porque a todo momento eu sinto que eu perco o chão, porque a consciência expande mais um pouquinho, eu percebo que estava com a visão limitada aqui, uma ilusão acolá, e tudo isso vai se desfazendo para que aos poucos eu vá conseguindo olhar para a verdade, né? Iluminar as sombras. E, meu Deus, assim, é muito exigente o processo, mas vale a pena. Então é isso, uma apresentação assim meio longa, mas hoje eu sou também consteladora, né? Conduzo constelação familiar, né? Também psicologia, então estou super mergulhada também nesse universo terapêutico, psíquico, a visão sistêmica. Muito bom. E conforme você ia falando, me veio aqui uma coisa que realmente é muito interessante, porque a vida é realmente muito, além de mágica, muito misteriosa, não é? Então, por exemplo, nós estamos aqui a falar de consciência nas nossas escolhas. E nós realmente buscamos fazer escolhas conscientemente, não é? Que muitas vezes parte também visto de uma perspectiva mais freudiana, não é? Você falou em Jung, nós estudamos um pouquinho de Jung na psicanálise, mas estudamos mais toda a história de Freud, não é? E é curioso que quando você pensa em todo o seu percurso, não é? Como atriz e com todos aqueles passos que você deu, muitas vezes inconscientes, foram perfeitos para você chegar onde chegou. Então, o que eu acho muito interessante, e eu ainda hoje estava a falar isso num vídeo que eu fiz, que muitas vezes o nosso inconsciente tem muito de o nosso sexto sentido ou a nossa intuição. E muitas vezes é Deus, realmente, Jesus, Deus, o mestre espiritual, o divino, seja o que for o que você quiser chamar, nos fundo nos está a guiar. E eu acho que é muito interessante que muito poucas pessoas confiam no seu próprio inconsciente. Muito poucas pessoas dizem, não, mas eu sinto que está certo. Não, é uma escolha que eu não sei qual é que vai ser a consequência, não sei se é uma escolha consciente, mas eu confio que estou no lugar certo, na hora certa e estou a dar o passo certo. Então aquilo que eu acho muito interessante é de onde é que vem realmente a consciência das nossas escolhas. Porque se pensarmos no consciente e no inconsciente, aquilo que eu estou dizendo aqui, e talvez faça sentido para as pessoas que estão a ouvir e também para você, Ingra, é que
dentro do inconsciente, também podemos tomar podemos também tomar escolhas conscientes, mesmo que não saibamos. Porque realmente, se você olhar para trás, e mesmo que as pessoas se arrependam de coisas que fizeram, é realmente um pensamento que não tem, digamos assim, não há nada qual é que é a palavra certa, que detone esse pensamento, foram as escolhas certas para você chegar aqui. Nem que seja para você se arrepender daquilo que aconteceu. Nem que seja para você aprender aquilo que aprendeu. Nem que seja para você se aprimorar para que a próxima escolha tenha sido mais consciente. O que é que você acha? Sim, eu acho perfeito, porque nada foi em vão, né? Inclusive, o meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, é uma confissão para mim mesma sobre tudo que eu acho que eu fiz e que eu podia ter feito outra escolha. Mas a conclusão final é de que nada foi em vão, porque todos esses processos, tantos tropeços, tantas quedas e tantas tomadas de consciência me colocam hoje num lugar de ter passado por tudo isso. E aí é interessante quando você traz, né, sobre a minha trajetória, porque tem um dado muito interessante aí, que é toda a linhagem, pelo menos até a minha avó, bisavó, toda a minha linhagem de mulheres tinham um desejo, uma vontade, um dom muito claro para as artes. Assim, a minha avó, na época dela, ela gostava de se fantasiar em casa, ela botava bigode, se vestia de homem, engrossava a voz e fingia que era outra pessoa. Ela fazia isso e brincava com a gente, com os netos. Aí vem minha mãe dar um passo adiante, que é se casar com um artista plástico, escrever, querer romper com toda a coisa da vida burguesa, flertar com o modo hippie de viver, e aí já dá um passo além, mas ainda fica um pouco ali né, ao lado do meu pai, ainda vivendo um pouco como uma companheira dele, mas trabalhando junto, dá um passo além. E aí vem o eu, né, e rompo mais um pouco, né, esses bloqueios, essas autolimitações, e vou para a televisão, e vou para o teatro, cheia de milhões de medos, né, e vou rompendo com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que eu estou dando passos, né, de retribuição também por toda essa força que eu recebo delas, eu estou dando esses passos por causa desse desejo que vem já de várias gerações. Essa vontade, esse impulso, esse querer romper as barreiras sociais, as barreiras pessoais, para fazer algo dentro da arte, a expressão artística. Então, é muito interessante, porque, assim, quem disse que as escolhas que eu fiz foram exclusivamente minhas, né? Se eu herdei todo esse impulso da expressão da própria alma, assim, eu tô sendo impulsionada por esse inconsciente de clã, né? Isso veio para mim, né? Essa vontade, esse movimento. Eu tô só dando sequência, o que já é muito bom, porque muitas vezes a gente bloqueia, né, esses desejos, e é interessante porque eu sinto que quando a gente é criança, a gente manifesta bastante, né, esses dons que estão ali latentes para serem explorados, para serem vivenciados. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sendo moldado pela sociedade, né, pela propaganda. Você falou de Freud, aí me lembro de um trecho de um documentário que chama A Era do Ego, se eu não me engano. É um documentário que tem no YouTube, que conta uma história que me impressionou quando eu assisti a primeira vez esse documentário. Olha como a gente tem que estar muito atento, porque tem esse inconsciente que a gente pode ter algum acesso de comunicação. E vale dizer, né, que esse universo submerso inconsciente é mais de 90% da nossa consciência. Então, assim, a gente tem uma pontinha de iceberg na consciência e toda uma base de memórias, de experiência mergulhada, né, e num lugar que a gente tem pouco acesso, né? Então,
os sonhos, o nosso corpo também eu sinto que tem a memória de tudo que foi vivido, mas a gente tem que estar muito atento e atenta ao que a gente deixa nos penetrar na vida, né? De que a gente se nutre. Porque olha essa história, Pedro, e todos que estão aqui com a gente. Um primo, né, um parente do Freud, vai para os Estados Unidos, levando toda a filosofia do Freud em relação aos desejos, né, mais viscerais e animais das pessoas, né, a sexualidade, tudo aquilo. E começa a assessorar, né, a conduzir, enfim, a ajudar as pessoas da propaganda americana a vender melhor os seus produtos, né? Porque eles percebem que os produtos não têm que ser duráveis, né? Isso o parente do Freud leva para os Estados Unidos. O produto não tem que durar para as pessoas comprarem. O que tem que ser vendido é o sonho. As pessoas precisam acreditar que se elas possuem aquele objeto, elas vão se transformar em outra pessoa. Então é assim que eles percebem que vai vender muito mais, porque pode durar um mês, um ano, não precisa ser durável. O que precisa é convencer a pessoa de que aquele objeto vai trazer a felicidade e a completude para essa pessoa. Então isso foi o início da era da propaganda. E aí a indústria do cigarro não conseguia vender cigarro para as mulheres, porque era um tabu as mulheres fumar. E aí eles chamaram esse parente do Freud e falaram assim, olha, a gente tem que romper com esse tabu entre as mulheres, porque a gente vai vender o dobro se as mulheres começarem a fumar, só os homens que fumam. E aí ele falou assim, bom, as mulheres têm um sonho pelo falo, todas as mulheres gostariam de ter um falo, assim. Elas têm esse desejo e essa inveja dos homens, inveja entre aspas. Então, vamos vender a ideia de que a mulher moderna, empoderada, tem o seu próprio falo, que é o cigarro. E não precisa do homem para nada. E aí montaram uma ação onde mulheres, modelos, atrizes foram vistas num lugar público, falaram com os fotógrafos de revista e tal, e elas tiravam seus cigarros da cinta-liga e fumavam publicamente. Isso começou aí um processo de propaganda dos cigarros nos cinemas e tal. Então, assim, as mulheres estavam comprando a ideia de que o cigarro era autoliberação e empoderamento. Imagina isso. Elas compraram, mas, claro, desavisadas. A gente tem que estar muito atento com o que a gente engole, né? Porque, olha que loucura. E aí as mulheres começaram a fumar como símbolo de emancipação, né? E começaram a ter os mesmos problemas que os homens tinham, né? De saúde, né? Então, assim, nossa, a gente compra muita bobagem, que hoje, quando eu olho com mais atenção, eu falo, meu Deus do céu, eles botam um carro no meio de um lugar lindo de natureza, e a pessoa pensa que é o carro que está trazendo aquele bem-estar. Não é, é a natureza, né? É essa visão do ambiente natural que nos traz o bem-estar. O carro, muitas vezes, está destruindo as montanhas de minérios e está destruindo todo esse ambiente que nos nutre, só de aparecer na televisão. Então, assim, a gente tem que estar muito atento mesmo, né? O que está nos levando a escolher isso ou aquilo. E, então, é isso. Eu lembro que nessa estratégia do tabaco, eles inclusive convenceram os médicos a receitar o tabaco, o cigarro. Então, eles próprios começaram a fumar e eles diziam às pessoas que era bom fumar também. Então, enfim, é no fundo esse mecanismo de propaganda, como você disse, de marketing, que leva as pessoas a querer comprar coisas que não têm nada a ver com saúde, bem-estar, mas tem a ver com dinheiro para os bolsos desses empresários. Mas aquilo que eu gostava de falar em relação a essas escolhas, também focar assim num ponto que você mencionou, que é essa questão dos relacionamentos, que a gente tem realmente essas ideias daquilo que é certo ou errado, que a gente gosta ou não gosta, e que muitas vezes tem realmente a ver com essas consciências que somos indoctrinados a acreditar que são verdadeiras através do nosso crescimento, principalmente em sociedades. Então, eu lembro-me muitas vezes, e dou esse exemplo várias vezes, que é
digamos assim, o estereótipo de modelo de beleza feminino. Não é? Se você pensar há várias centenas de anos atrás, mas não muitos, não é? Aquela mulher mais voluptuosa, portanto com mais peso, inclusive, era a mulher bonita, era a mulher idolatrada. E a mulher assim mais com menos peso era vista como, às vezes, até uma mulher doente, não é? Uma mulher que, tanto o homem como a mulher, não é? O homem que tinha barriga, não é? Que era abundante, que era fartudo, que comia bem, não é? E tudo isso, não é? Então, eu acho que é muito curioso isso acontecer, porque ao mesmo tempo, aquilo que eu vejo que também se reporta àquilo que eu disse no início, muitas vezes a gente tem relacionamentos não porque queremos, mas porque necessitamos. Tal como várias experiências da vida. Muitas vezes aquelas experiências que foram mais doloridas, não é? Dolorosas, sofridas, que muitas vezes foram a catapulta, foram, por assim dizer, o gatilho para que nós pudéssemos crescer e evoluir de uma forma muito mais rápida. Então o que eu acho interessante, quando você estava dizendo, não é? Será que é uma coisa ou será que é outra? Eu acho que é as duas, no fundo. Ou seja, a gente tem estereótipos, tem aquilo que a gente acha que gosta, que muitas vezes não é aquilo que a gente deveria aceitar por estar a perder, inclusive, muitas oportunidades e boas de conhecer outras pessoas. Porém, tudo isso nos leva a ter as experiências certas para a nossa evolução. Eu, apesar de tudo, acredito nisso. Acredito que existe aí um fio muito tenue que nós nem conseguimos enxergar muitas vezes, que é o nosso, como nós falamos, não é, na nossa tradição mais espiritual, que é o nosso Dharma, que é aquele veículo que nos leva à evolução, que são as experiências de vida, através do nosso karma, que nos levam a ter a evolução que temos, não é? E todos nós somos diferentes nessa evolução. Então eu acho interessante que muitas vezes a gente escolhe realmente a pessoa errada, entre aspas, para que essa pessoa errada nos traga experiências certas, não é? Sim. E aí a gente evolui, e aí a gente cai, e aí a gente fica com o coração destroçado, e depois olha para trás e diz, nossa, que bom que eu tive aquela experiência, que Muito bom que bom. eu sofri, Porque assim, porque é o me levou a outro nível, não é? é o que nos tira da zona de conforto, né? O que nos faz aprender pelo contraste mesmo, pela dor e pelo amor, é tudo isso junto, né? Essas polaridades todas, esse contraste, né? Essa montanha-russa que é a vida, se a gente está atento, meu Deus, assim, é muito aprendizado e dói, o coração parte e a gente observa, né? Mas eu sinto também, Pedro, que de fato a gente tem que estar com os olhos muito abertos para entender, para enxergar tudo isso acontecendo e não ficar naquela repetição automática, cai, levanta, quebra a cara, sempre o mesmo buraco, sabe? Porque assim eu sinto que quando a gente cansa, pelo menos comigo foi assim, eu sinto e vejo que é assim para muita gente, sabe? Quando eu cansei, falei, não dá mais para cair no mesmo buraco, repetir a mesma experiência. É óbvio que eu não estou enxergando essa lição que está chegando para mim. Né? Então, quando você fala até né, as experiências erradas, entre aspas, tem aquele ditado que fala Deus escreve certo por linhas tortas. Eu gosto de dizer que nós enxergamos torto as linhas certas de Deus. Porque quem disse que a gente está aqui para viver um mar de rosas, como se tivesse de férias? Venderam essa ideia para gente, né? Que assim as relações têm que ser uma propaganda de margarina. Olha a propaganda aí de novo. Então assim essa ideia foi vendida e a gente comprou. Então assim não é para a gente se julgar, se culpar. Ok, a gente enxerga, agradece a Deus, sei lá quem você acredita, agradece por ter enxergado, por ter se desiludido e bola para frente, né? Porque tem uma coisa também que eu acho muito interessante nessa coisa dos relacionamentos, tem algo nato em mim que há muito tempo, acho que desde a minha adolescência, quando meu coração partia por causa de algum relacionamento,
eu comentava com as minhas amigas, me desiludi, que bom que eu me desiludi, e sofrendo, né? Assim, o coração sangrando, mas uma parte de mim reconhecia que aquilo era muito melhor, enxergar a verdade, do que seguir achando que a relação era um mar de rosas, que a pessoa, né, era tudo aquilo que eu imaginava. Então, eu, de alguma maneira, sem ter tanta clareza, eu percebia que aquilo era bom para mim, que aquilo era um passo à frente, né? Ou seja, me decepcionei, me desiludi, a ilusão caiu, né? E tô vendo a verdade agora. É difícil? É muito difícil olhar para a verdade. É muito, meu Deus do céu, assim. Cada dia que passa, que eu quero avançar um pouco mais, eu falo, meu Deus, como é exigente. Mas também é um caminho que não tem volta, né? Com certeza. E falando desse caminho que não tem volta, eu acho muito interessante quando eu estava a ler aqui o tema da nossa live, não é? O que acontece quando não escutamos o nosso coração? Eu comecei-me logo a questionar sobre essas palavras que nós decidimos usar, por exemplo, não é? Não escutar o nosso coração, não é? Mas, no fundo, o que é escutar o nosso coração? Sim. A Não pergunta de é? US$ 1 milhão, A né? gente a gente tem tanta noção, entre aspas, daquilo que fala, dos conceitos que coloca no mundo, inclusive, não é? As pessoas dizem, eu quero encontrar um grande amor. E eu muitas vezes digo à pessoa, não é? Mas você sabe o que é o amor? Ou que tipo de amor é que você está querendo manifestar? Então, o que é que, na sua opinião, seria escutar o nosso coração? Tá. Então, eu sinto, Pedro, assim, que nós somos um instrumento a ser afinado todos os dias para sustentar essa conexão com o coração e com a alma. Isso não nos livra de nos enganar, porque eu sinto que a vida é isso, é essa constante tomada de consciência, e de vez em quando eu percebo que eu estava caindo na inconsciência, eu tropeço, eu caio, eu levanto e enxergo de novo. Então, assim, eu não acho que é um lugar conquistado e pronto, agora eu conheço a voz do meu coração e está tudo garantido. Não. Eu sinto assim que a gente tem que estar sempre nesse estudo fino, né? De perceber se de fato é o coração. Eu tenho alguns sinais que eu gosto de escutar, de observar, que tem a ver com o inconsciente. Esses sinais são as sincronicidades. Eu acho não, assim, tem muitas linhas que nos diz que o inconsciente, né, essa parte submersa, esses 90 e tanto por cento que está ali fora do nosso alcance da consciência, se comunica através das sincronicidades. Então, eu não fico buscando sincronicidade, mas quando ela aparece, me salta aos olhos, assim, eu falo, opa, temos um sinal aqui, que interessante, né? Fico observando. Não chego a conclusões, mas eu me chama atenção. A outra coisa é o meu corpo, que eu sinto que é sim o nosso inconsciente materializado, porque o corpo não esquece, né? Assim, tudo que a gente, por sobrevivência e necessidade de tocar a vida adiante, joga no esquecimento, né, para dar conta da vida mesmo, o corpo não esquece. Tanto que existem terapias que tocam partes do corpo e acessam memórias, geralmente memórias traumáticas, né? Coisas que a gente precisou tirar um pouco da consciência e da lembrança. Mas, então, assim, eu gosto de manter esse contato, né, com sonho, sincronicidade, com o meu próprio corpo e afinando esse instrumento das minhas sensações. E, claro, tem uma coisa aqui fundamental, né, Pedro, que é a experiência da vida. Então, assim, se tem uma coisa que, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, é ter a minha idade. Tudo tem um lado bom, né? Um lado luz e um lado sombra. Esse é o lado luz da idade. Pelo amor de Deus, eu já caí muito, eu já quebrei a cara muito, eu já me iludi muito, já projetei muito. Então, assim, se eu estou atenta, é mais fácil eu não me enganar tanto, né? E estou sempre me perguntando, será que eu estou projetando?
E aí, meu coração, que história você está inventando? Você está enxergando a pessoa mesmo ou está inventando alguma coisa, né? É isso mesmo que eu quero? Então, por exemplo, tem coisas tipo, você precisa de alguém para descobrir o amor, para viver o amor. Eu já sei que isso é uma falácia. Claro que eu vou querer compartilhar o amor com alguém, isso é maravilhoso. Mas assim, a vida é a grande fonte dessa experiência, né? Todas as relações, todos os encontros, desencontros. O amor não é um sorriso no rosto. O amor é um estado de espírito, de abertura, de troca, de intensidade, né? A libido é muito mais do que uma relação com alguém, né? É muito maior, é muito mais amplo. Então, assim, é muita coisa, são muitas. Perfeito. Eu concordo plenamente com tudo aquilo que você disse. Eu escrevi aqui, inclusive, as sincronicidades, essa conexão com o corpo, estar no momento presente e realmente as experiências, não é? E dentro das experiências, eu acredito que quando nós realmente estamos a ser verdadeiros connosco mesmos, consoante a consciência que temos naquele momento, a gente está, no fundo, a escutar o nosso coração, não é? Então, lá está, aquela história de estarmos a ouvir a nossa mente, estarmos a ouvir as nossas emoções e não estarmos a ouvir a nossa intuição, não é estar a falar com o coração. Não é estar realmente em contacto com essa intuição que é, para mim, aquele veículo para escutarmos realmente o que é que o nosso coração nos está a dizer. E eu acho que o coração é não só um veículo espiritual, mas é um elemento físico. Não é? E o coração palpita quando a gente tem uma emoção assim mais forte. Não é? O coração nos dá pistas daquilo que nós estamos a sentir. Nós podemos ignorar, mas é muito fácil a gente perceber aquilo que realmente está a sentir por uma pessoa ou por uma situação quando a gente escuta o coração. Não é? Então, esse escutar, ser verdadeiro, não é? No fundo, as sincronicidades muitas vezes digamos assim, ignorada, ou a gente não percebe que é, inclusive, é uma sincronicidade, não é? A gente muitas vezes não chama de sincronicidade, chama coincidência. Não é uma coincidência. Não é? E dá um desmerecimento àquela experiência. Então, mesmo a capacidade de escutar uma sincronicidade é uma capacidade de escutar o coração. Então, acho que essas sincronicidades e as experiências que nós temos na vida nos levam realmente a estar mais em contacto com esse coração e, quando estamos em contacto com o coração, conseguimos escutá-lo. Então, é complexo, não é? Tem passos. Não é? Escutar o coração implica que a gente saiba o que é o coração, implica que a gente está realmente em uníssono, não é? Com o coração e percebendo tudo aquilo que o nosso corpo nos está dizendo, não é? E depois a gente diz, não é? O que é que acontece quando não escutamos o nosso coração e acabamos por seguir a opinião dos outros. Então, o que é que leva, na sua opinião, Ingra, uma pessoa realmente a seguir a opinião do outro, não é? Porque não é assim de um momento para o outro, não é? A gente não acorda num dia, não, vou seguir aquilo que o outro disse. Não é? Existe um mecanismo dentro de nós que faz com que nós caiamos, digamos assim, nesse erro. Para mim é um erro, não é? A menos que seja algo bom, positivo e que a gente se sinta realmente próximo e tenha uma conexão com essa pessoa ou com aquilo que a pessoa está dizendo, não é? Mas porquê que a gente acaba por seguir a opinião dos outros? Sim. Então, é muito interessante todo esse assunto, porque assim, eu percebo que é importante a gente ter a humildade, né, de que estamos descobrindo tudo isso. Principalmente porque a gente é uma sociedade que não olha para esse mundo interno, que não busca, não aprende a escutar esse coração, essa alma, e por isso manifesta tantas patologias, tantas doenças, tantos distúrbios, que é o grito da alma e do coração, né? Quando a gente de fato ignora
essa voz que começa muito sussurrada, e aí a maneira desse coração gritar é materializar mesmo um distúrbio, que aí a gente não vai ter como ignorar, né, esse chamado do coração. Mas assim, Pedro, o que que eu observo, né, nesse tempo de vida e que me chama muito a atenção? Tem algumas coisas, né? Tem essa coisa da sociedade, do modelo da sociedade, que a gente comprou muito ingenuamente, mas não é algo que passou, é algo que está acontecendo. Mas eu percebo que muitas pessoas já começam a se perguntar: mas peraí, realmente eu preciso de, né? Eu vou ser feliz se for com uma pessoa com essa característica, né? Com essa aparência, com esse status social, com essa religião, com essa origem, com essa religião, sei lá. A pessoa começa a formatar tanto essa pessoa que seria a pessoa ideal, e tudo isso tem a ver com uma construção social do que é maravilhoso, né? E a pessoa realmente viaja, né? Começa a sonhar em ter esse homem ou essa mulher exatamente daquele jeito. Então, se a gente pensar até nesse sentido, todo o movimento das sexualidades diversas que a gente tem hoje é benéfico, porque assim rompe com todos os padrões, né, de homem e mulher daquele jeito e faz assim um arco-íris, literalmente, de possibilidades. Isso mexe com a gente, né? Peraí, a gente vê tantos casais, né? Homo, hétero, de tudo que é jeito. Tantos não, mas a gente consegue ver casais que vivem de fato a experiência da parceria, da união, né? Do amor. A gente percebe que existe amor naquela relação. E a relação é completamente fora do formato que a gente aprendeu. Então, eu sinto que isso até de uma maneira ajuda. Então, tem esse lugar do que a sociedade vende como ideal e a gente muito ingenuamente compra essa ideia, a pessoa deve ser assim ou assado. E aí, se você encontra alguém de uma classe social mais baixa ou de uma religião X e Y ou uma origem, sei lá o quê, você não abre o seu coração para trocar com essa pessoa e você pode estar ali passando batido pela pessoa que te faria feliz, no sentido de ser uma pessoa que abriria mesmo sua mente, né, para uma outra maneira de ver o mundo. E eu até falo muito isso, assim, amar alguém não é amar alguém igual a você. Amar alguém é você conseguir expandir o coração a ponto de acessar, de integrar as diferenças, né? Isso assim, pô, isso é diferente e eu consigo apreciar, e eu aprendo com essa diferença. Isso sim é um exercício de amor, eu acho. Mas tem uma outra coisa mais difícil, que aí eu acho que a gente, de fato, tem que encontrar todos esses caminhos que a gente hoje em dia já tem, que é, por exemplo, quando a pessoa busca no mundo um homem que é igual ao seu pai. Ou quando um homem ou a mulher busca no mundo alguém que é igual à sua mãe, né? Quando tem essa busca inconsciente pelo pai ou pela mãe, porque ali tem uma relação que não está não está corretamente estabelecida, né? Cada um no seu lugar. Então tem uma mistura, mas isso é um processo inconsciente. Eu acho que nesse caso as terapias, a psicologia muitas vezes ajuda, né? O que é que a pessoa está procurando? Ou uma pessoa que internamente está casada com o pai, está casada com a mãe. É totalmente inconsciente. Mas, assim, uma mulher que tem um pai como modelo de homem e nunca vai encontrar um homem que chegue perto do pai. Essa mulher não vai conseguir se relacionar com alguém, né? Então, tem esse lugar também de ter o pai como modelo, como o grande amor da vida, ou a mãe, né? Então, tudo isso entra aí nessas possibilidades, né? Certo. É, eu acho muito interessante toda essa pergunta, não é? Porque eu acho que a gente já respondeu de várias formas, inclusive, não é? Porque a pergunta era: o que é que acontece quando não escutamos o nosso coração e acabamos por seguir a opinião dos outros? Aquilo que eu acho interessante nessa pergunta, através de explorarmos esses
pontos, não é? Dentro da frase, não é? O que é escutar o nosso coração, não é? O que é que acaba por acontecer quando seguimos a opinião dos outros, etc. Mas quando nós pensamos assim na big picture, não é? Portanto, nessa visão mais generalizada daquilo que é a nossa vida, eu acredito, e é uma coisa que eu digo sempre também às pessoas, e muitas vezes me digo a mim mesmo, não é? Eu acredito que está tudo bem, está tudo certo, não é? Ou seja, a gente acaba por não escutar o coração, acaba por seguir a opinião dos outros e acaba por estar tudo bem. O problema para mim, e esse é que é um dos grandes problemas que eu vejo, da falta de consciência e da falta de escuta daquilo que é verdadeiro nas nossas vidas, é muitas vezes a sintomatização que acontece não só ao nível físico, por doenças, não é? Muitas das doenças que nós temos, por exemplo, eu conheço pessoas que inclusive desenvolveram câncer, etc., por questões que começaram no estômago. Uma úlcera, uma gastrite que evoluiu para uma úlcera e por aí fora. Não é? Pessoas que, inclusive, têm somatizações a nível psíquico. Não é? É isso que estudamos muito na psicanálise para podermos fazer um diagnóstico e ajudar as pessoas que têm realmente esse sofrimento psíquico. Mas, ao mesmo tempo, por sermos corpos psicossomáticos, a gente acaba por também trazer as emoções nesse tacho que a gente está a tentar fazer a sopa dos deuses e ser felizes, não é? Mas ao mesmo tempo, mesmo com somatização, mesmo com doença, mesmo com perrengue, mesmo com arrependimentos, eu acredito que no final, eu acredito mesmo, não é? E isso também tem a ver com as minhas experiências de vida, que acaba por sempre tudo dar certo. A gente acaba por escolher as coisas certas pelas coisas erradas, a gente acaba por ter experiências boas pelas experiências ruins e por aí fora. A gente acaba por fazer essa conexão e essa plenitude através do autoconhecimento, que é, no fundo, o tema do nosso evento. Não é? Essas relações que a gente acaba por conseguir fazer, que são plenas, através do autoconhecimento. Então, nós estamos aqui a trazer já um ponto muito, muito importante. Através de toda esta sequência de temas que a gente tem trazido. Consciência, coração, opinião dos outros, autoconhecimento. Ou seja, se a gente não se conhece a nós mesmos, se a gente não faz um esforço por tentar perceber o mínimo daquilo que nós somos, o que é o nosso coração, o que é a nossa consciência, de onde é que ela vem, para que é que ela serve, não é? Se a gente não investiga, não analisa o que é realmente aquilo que está aqui dentro, porque a gente percebe que este corpo físico está envelhecendo, as rugas estão aparecendo, mas aqui dentro a máquina continua a funcionar. E cada vez com mais destreza e com mais velocidade. Não é? E aí a gente se pergunta, não é? Como é que eu realmente, através do autoconhecimento, consigo manifestar relações mais plenas? Sim. Esse é E como é o tema interessante. do nosso evento. É o tema do nosso evento. E olha como é interessante, né? Eu estava observando agora, Pedro, como tem essa coisa, independentemente de orientação sexual das pessoas, como o homem tem esse dom de focar. É muito complementar, né? É muito interessante, assim, porque eu já viajo assim por 1000 lugares na hora de responder alguma coisa e você tem um foco. Então é muito interessante isso. Como eu aprendo com os homens. Então você estava a falar de eu especificamente agora, com todo este Você raciocínio, etc. Sim, você vai ordenando, né? Porque é estrutura, né? E isso tem tudo a ver com o aspecto masculino, com a energia masculina. Claro que eu também tenho essa energia, esse aspecto dentro de mim. Mas é muito interessante como essa é a forma do homem realmente se manifestar, né? Estrutura, direcionamento, objetividade. É incrível isso, é maravilhoso, né? Como é muito interessante, é muito interessante. E aí a gente vai ter esse evento
em São Paulo, né, presencial, onde o Pedro vai estar fazendo algumas vivências, eu também. Quer falar, Pedro? Então, bom, em primeiro lugar, queria dizer que toda essa questão, da maneira como eu raciocino, eu acredito que tem muito a ver com esse primeiro grande erro, entre aspas, que eu fiz, que foi me formar em engenharia civil. Então, eu sou engenheiro civil de formação, estudei 5 anos para ser engenheiro civil, que na prática não me serviu de muito, mas tem todo esse cálculo, tem toda essa estrutura e mecanismo que eu muitas vezes, inclusive, utilizo nas minhas sessões, não é? Então, essa estrutura e essa visão e esse compartimentar a mentes, os pensamentos e colocar tudo de uma forma lógica para chegarmos ao objetivo, para chegarmos à meta, eu vejo que é de muita valia, não é? Que eu utilizo não só para a minha vida pessoal, não é? E também profissional, mas também para os meus relacionamentos e também os relacionamentos com os meus clientes. Mas em termos práticos, essa investigação que a gente tem feito, não é? Através destas lives, tem como manifestação, não é? Presencial este evento, não é? Que a gente chamou Relações Plenas através do autoconhecimento, onde a Ingrid já vai falar daquilo que vai apresentar e eu vou falar mais a nível dos relacionamentos, não é? Relacionamento que eu continuo a dizer e eu hei de sempre batalhar nesta tecla que antes da gente, inclusive, enxergar um outro para a nossa vida, a gente tem que se olhar para o espelho e tem que se enxergar a nós mesmos. Então temos que enxergar o que é que está dentro da nossa mente, o que é que está dentro do nosso subconsciente, olhar para os nossos sonhos noturnos, para depois podermos construir devagarinho esses sonhos diurnos. Portanto, esses sonhos de metas, objetivos, de desejos, não é? Muitas vezes são desejos. Não é? Então, aquilo que eu vou trazer para este encontro, que vai ser um encontro no dia 20, vai ser um domingo, que vai ser um encontro de 4 horas, onde a gente vai começar às 2 da tarde e vai terminar às 18 horas. Vai ser com vários exercícios, várias vivências, inclusive com meditação, inclusive com exercícios de bioenergética, para que nós possamos entrar no nosso corpo, habitar a consciência do nosso corpo, para depois poder escutar o nosso coração, pensar em coisas que a gente não pensou, fazer exercícios através de palestra e através de vivências, para a gente se descobrir cada vez mais quem nós somos. Para que depois, através desses exercícios, a gente possa também tatear o que é um relacionamento pleno, um relacionamento saudável com outra pessoa. Ou com outras pessoas. Seja a nível amoroso, que no fundo é sempre o tema mais central, não é? Mas também como é que a gente se manifesta nos relacionamentos profissionais, fraternais. Não é? Como é que a gente vence esse coração partido, muitas vezes, de relacionamentos com família. De relacionamentos com o papai, com a mãe, em primeiro lugar, com o irmão, com a irmã, ou às vezes com tio e tia, e por aí fora. Não é? Então, dentro desse estudo do masculino e do feminino, a gente decidiu fazer juntos exatamente também para trazer essa vivência de uma perspectiva masculina e de uma perspectiva feminina. Então casar essas duas perspectivas para que as pessoas possam sentir esse equilíbrio. E é uma coisa que muitas vezes falta, não é? Então a gente se propôs fazer isso, vai ser o primeiro, vamos ver se de muitos, mas assim o desejo, não é? Mas a gente vai começar. Então a gente contratou um espaço muito, muito legal chamado Casa Casulo, lá em São Paulo, lá no centro de São Paulo, portanto na São Paulo capital, não é? E a gente vai, através de várias perspectivas também, perspectiva sistémica, que é mais aquilo que a Ingrid vai trazer, a gente vai explorar também o nosso subconsciente ou o nosso inconsciente, aquilo que muitas vezes não vem ao de cima, não vem à nossa consciência, que muitas vezes temos que ter alguém para fazer esse gatilho, alguém para nos cutucar
e acordar essa nossa zona de conforto para que a gente possa sair um pouquinho da nossa zona de conforto e nos entregarmos a uma nova consciência, a uma nova perspectiva e conhecermos novas pessoas. Vão conhecer a Ingrid, não é? Vão conhecer a mim e vão conhecer outras pessoas que estão exatamente no mesmo caminho. E são pessoas incríveis, não é? Porque muitas delas eu conheço que vão, então vai ser um encontro, às vezes um reencontro de pessoas e vai ser uma grande abundância de perspectivas e de experiências. Isso, eu sinto que vai ser uma experiência aberta, né, Pedro? Assim, a gente está levando as nossas propostas, mas são propostas de experiência. Assim, a gente não vai determinar essa experiência, a gente sabe o caminho que a gente vai andar, né, e que a gente vai conduzir todo mundo, mas esse caminho também é um caminho para dentro, né? A gente até nas nossas trocas, a gente chegou até a pensar em um encontro que é um encontro com você mesmo. Então, assim, vão ter algumas dinâmicas, inclusive, da pessoa se perceber perante uma relação, né? Que é essa autoobservação, esse autoconhecimento, que é diante do outro, né? Ou assim, ao lado de alguém, como eu me sinto. Então, antes de olhar para o outro e enxergar o outro, enxergar a própria sensação. Se tem conforto, se tem desconforto, se tem medo, se tem confiança. Então, assim, é sair completamente do julgamento e do auto-julgamento para se perceber na possibilidade, na abertura para uma relação que é o próprio encontro, né? Que é o encontro consigo, mas é um encontro com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu sinto que a grande proposta desse encontro é a gente, de fato, abrir o coração e se vulnerabilizar, que é um estado muito novo para a nossa sociedade, né? Assim, eu sinto que assim, é como se a gente estivesse pisando em ovos mesmo. Assim. A gente tem que pisar com muito cuidado, com muita delicadeza, humildade e coragem, porque a gente não está acostumado, né, a entrar nesses lugares. E até essa sequência de lives que eu estou fazendo aqui com o Pedro, que não são, a gente não tem roteiros e nada determinado, a gente está se descobrindo enquanto parceiro nessa condução de experiência, de reflexão. Até esses encontros nossos aqui com todos vocês tem muito desse tom de descoberta, de como encontrar esse diálogo, essa troca, né? De como transitar nessa relação mesmo, né? De reflexão aberta. Então, tem muito de vulnerabilidade nesses nossos encontros. E é muito interessante isso. Então, a proposta é abrir o coração, se vulnerabilizar. Então, eu pretendo fazer dinâmica dessa autopercepção perante a relação com o outro, e também é uma dinâmica sistêmica, que aí é um trabalho fenomenológico, onde a gente vai estar acessando diretamente esse inconsciente, né? E vou falar um pouco sobre isso, sobre essa dimensão mais consciente que a gente está acostumado a perceber, e essa dimensão inconsciente que o trabalho fenomenológico pode trazer como experiência. E a gente também decidiu, não é, dar assim um desconto para as pessoas que se inscreverem mais rápido. Então, a gente até ao princípio de agosto, até ao dia 1 de agosto, a gente vai ter um preço especial de primeiro lote, não é? Então, até ao final de agosto, se você perdão, até ao final de julho, se você se inscrever, vai ter esse desconto, e depois o valor cheio a partir de agosto. Então, a ideia é que, se vocês se quiserem inscrever, tem toda a descrição dos detalhes no nosso perfil, portanto, no perfil da Ingrid e no meu perfil. Então, é só você ir lá. E se você se quiser inscrever, você manda uma mensagem ou para mim ou para a Ingrid, e a gente manda para você os detalhes finais e como realmente fazer essa inscrição. Vai ser um aprofundamento, tudo aquilo que a gente já está falando aqui, para que a gente possa cada vez mais nos descobrirmos a nós mesmos e também conhecer novas pessoas, novas estratégias
novos pensamentos, novas ideias e, quem sabe, sair mais fortificado, mais em paz, não é? Mais vulnerável, o que não quer dizer fraco, mais fortalecido, para que a gente possa enfrentar, então, os relacionamentos que a gente tem aí pelo mundo. Sim. Isso que você fala, Pedro, de encontrar outras pessoas, eu acho que é bem importante, né? Porque, assim, hoje em dia já tem bastante gente nessa busca de autoconhecimento, de relacionamento saudável, querendo encontrar uma nova maneira de se relacionar, já cansada das relações, as relações de conflito, de carência, de ilusão, de projeção. Então, assim, a gente também tem que se abrir para esses encontros onde as pessoas estão buscando, estão olhando para a mesma direção, né? Estão querendo construir algo realmente novo, que não é o modelo do casamento dos pais, dos avós, dos bisavós. Então, assim, é uma oportunidade das pessoas também encontrarem outras pessoas que estão querendo olhar nessa mesma direção, né? Assim, é uma grande oportunidade para isso também, né? Só de pensar nisso, falar, caramba, eu vou encontrar várias pessoas que estão nesse caminho, que querem a mesma coisa. Meu Deus, que maravilha, né? Porque você não encontra pessoas querendo a evolução, o autoconhecimento em qualquer esquina, né? É algo que ainda é pouco, mas que eu sinto que está crescendo. Perfeito, perfeito. Então, para terminar aqui a nossa live, queria agradecer à Ingra muito a sua presença. Foi mais uma live que voou, não é? A gente ficou aqui mais de uma hora, voou esse tempo, foi muito rico. Eu também tirei aqui umas notas, então para mim foi mais um aprendizado, foi aprofundar realmente estes temas. E, do mais, aquilo que gostava de convidar as pessoas é correrem para o direct para nos mandar uma mensagem, deixar aí o seu interesse e a gente envia então os detalhes finais para que você possa participar, porque os lugares também são, como é que se diz? Vagas limitadas, exatamente. Os lugares são limitados, então é importante você reservar o seu lugar para não perder as oportunidades. Ai, quanta gente aqui dizendo que adorou a live. Gente, se eu fosse ler todo mundo, eu ia ficar um tempão aqui lendo. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença. Toda segunda a gente vai estar fazendo essas lives até o dia 20 de agosto, que é o dia do nosso encontro. Muito obrigada, Pedro, por estar aqui hoje nessa live, por esse nosso encontro. Assim, tô super sensível com tudo que eu vivi nos últimos dias, mas, nossa, maravilhoso. Cada vez mais eu tenho a certeza que chegar assim, sabe, sem tanta preparação, claro que a preparação é uma preparação de experiência, de vida, mas assim, sem encaixotar as coisas, né? Chegar de peito aberto e confiar no outro, confiar nessa roda, confiar no momento, confiar em mim. Esse é o caminho que realmente vai se revelando cada vez mais o caminho do crescimento mesmo. Então, muito obrigada Perfeito. por mais esse. Obrigado, eu. Um Beijos e beijo, abraços. boa semana. Boa semana. E qualquer coisa estamos por aqui. Tá bom? Beijos. Beijo, boa Boa noite. noite.